A Escola Metódica Francesa. A Escola Metódica Francesa emergiu no final do século XIX como uma resposta ao desenvolvimento da historiografia na Alemanha e buscou estabelecer a história como uma disciplina acadêmica rigorosa e científica, fundamentada no paradigma historicista. A influência dos historiadores alemães foi marcante, especialmente a partir do trabalho de figuras como Ranke, que enfatizava a importância da pesquisa em fontes primárias e o uso de métodos objetivos e neutros para a construção do conhecimento histórico. Essa tradição acadêmica inspirou historiadores franceses a se dedicarem à formação de uma historiografia nacional que fosse ao mesmo tempo crítica e comprometida com a verdade histórica. Um marco fundamental na consolidação da escola metódica foi a publicação da Revista Histórica, 1875, por Gabriel Monod, 1844-1912. A revista propôs um espaço para a discussão de questões historiográficas e delineou a necessidade de uma estrutura institucional que permitisse a formação adequada de novos historiadores. Monod ressaltou a diferença entre a tradição alemã, com a sua organização acadêmica bem definida, e a realidade francesa, que contava majoritariamente com autodidatas. Ele acreditava que a historiografia deveria registrar o passado e compreender os laços que unem o presente ao passado, enfatizando a responsabilidade do historiador em revelar as dívidas da nação com seus antepassados. A metodologia adotada pela escola metódica focou na crítica documental, que se tornaria um dos pilares do trabalho dos historiadores profissionais. A obra Introdução aos Estudos Históricos, 1897, de Charles Victor Langlois, 1863-1929, e Charles Seignobo, 1854-1942, foi fundamental para essa construção de um referencial metódico para ser adotado nas faculdades de História. Os autores argumentaram que, embora a historiografia não operasse pelo mesmo método de disciplinas como a física ou a química, era imperativo que os historiadores seguissem métodos racionais em suas pesquisas. O rigor na análise de documentos e a prudência nas afirmações eram vistos como essenciais para a elaboração de narrativas históricas fiéis à realidade passada e fundamentadas em evidências. Mas, o que são documentos para os metódicos e como analisá-los rigorosamente? Para os historicistas, os documentos são considerados os únicos vestígios tangíveis que restam dos pensamentos e atos humanos ao longo da história, bem como só podem ser considerados fontes históricas os testemunhos voluntários registrados de forma escrita por autoridades como decretos, correspondências, manuscritos, etc. Dada a escassez e a transitoriedade desses vestígios, a abordagem historicista assume que qualquer sociedade, grupo ou indivíduo que não deixou registros ou documentos está irreversivelmente perdido para a história como conhecimento. O processo de análise documental, segundo a perspectiva metódica, envolve uma série de etapas essenciais para assegurar a validade e a relevância dos documentos selecionados. O primeiro passo, geralmente denominado heurística, é encontrar e reunir os documentos disponíveis, seguido pelo salvamento, registro e classificação deles. Após essa organização inicial, o historiador deve aplicar a crítica documental, que se divide em duas partes: a crítica externa e a crítica interna. A crítica externa visa validar a autenticidade do documento, identificando se é original, uma cópia ou uma falsificação. Além disso,
o historiador deve determinar a relevância do documento em relação aos elementos centrais do estudo histórico, estabelecendo relações entre diferentes fontes para construir uma narrativa coerente do passado. Após a crítica externa, o historiador passa para a crítica interna, em que deve realizar uma análise mais profunda do conteúdo do documento. Nessa fase, geralmente determinada como hermenêutica, é vital que o historiador interprete o que o autor do documento quis transmitir, para compreender os significados e o sentido dos discursos e das ações em seu contexto. O historiador também deve investigar as intenções e as circunstâncias em que o documento foi produzido, buscando compreender as condições sociais, políticas e culturais do período em questão. Essa análise não se limita a uma leitura isolada. É necessário comparar e relacionar múltiplos documentos, levando em considerações variáveis como a geografia, as instituições e as estruturas sociais para construir uma visão abrangente e fundamentada do acontecimento estudado. Esse rigor analítico busca garantir que a interpretação dos fatos seja fundamentada em evidências documentais, mantendo a suposta neutralidade e o comprometimento com objetividades que os metódicos exigiam. Os debates na escola metódica também se concentraram na relação entre a história e as outras ciências humanas, ou do espírito. Enquanto os historiadores românticos franceses como Jules Michelet, 1798-1874, buscavam dar vida às narrativas históricas, focando em experiências individuais e no cotidiano das pessoas, a escola metódica propõe uma abordagem mais rigorosa e analítica, mas rejeitando a ideia de leis históricas universais e enfatizando a singularidade dos eventos passados. Essa perspectiva estava alinhada ao historicismo conforme praticado na Alemanha, que valorizava a singularidade dos acontecimentos e a importância de compreender as inter-relações entre eles. O nacionalismo emergiu como uma categoria referencial nos estudos históricos, pois a história passou a ser entendida pela sociedade e pelos governos como uma área do conhecimento que ajudava a definir a identidade nacional. Os historiadores metódicos, por sua vez, acreditavam que a história deveria servir à nação, permitindo que os cidadãos compreendessem suas origens e a continuidade da sua cultura. Daí, foram fundamentais para a autonomização da historiografia como disciplina acadêmica e escolar na França, onde houve o crescimento de sociedades, revistas dedicadas à história, manuais de método como de Langlois e Sey-Nobo e eloquentes professores como Ernest Lavis, 1842-1922, todos ligados à escola metódica. Com o tempo, a influência do historicismo francês se estendeu além das fronteiras de seu país de origem, moldando práticas historiográficas em toda a Europa, inclusive no Brasil.